Olá, alunos, tudo bem com vocês? Nossa, que prazer imenso estar aqui com vocês de novo hoje. Bem, eu sou o professor Henrique Lima. Para hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de arte e já garanto que nós vamos colocar um pouco aí a cabecinha para funcionar hoje. Bem, de antemão, gostaria de dizer que eu amei os comentários que vocês fizeram na minha última aula. Eu espero continuar desta forma. Estudar arte é um desafio, tá? Não é difícil, é um desafio. E tudo que é desafio nos propõe, nos dá aquele gostinho, né, de quero mais. Mas, professor, por que o senhor fala que é um desafio? Porque, turma, trabalhar as características dos movimentos artísticos de pinturas, artistas, quadros, precisa, sim, né, de um bom de um bom estudo, na verdade, do contexto histórico. E isso eu espero estar o tempo inteiro com vocês, fazendo essa abordagem, trazendo essa abordagem, para que a gente consiga encarar esses desafios, na verdade? Perfeito, então. Para hoje nós vamos utilizar o nosso livro didático, nós vamos utilizar o nosso caderno e trago uma novidade, uma plataforma virtual. Isso mesmo. Ah, professor, mas que plataforma é essa? Vou te dizer agora, tá bom? Mas antes de dizer exatamente qual é a plataforma, vamos ver sobre o que nós vamos estudar hoje? Vamos lá. Pronto, ajustei minha tela. Hoje nós vamos estudar sobre a arte renasce. Professor, mas o que a arte renasce? Sobre o Renascimento. O Renascimento foi um movimento artístico interessantíssimo. E na Itália, nós vamos observar que algumas características elas sobressaíram. E se não fossem essas características, hoje nós não entenderíamos de fato o nosso papel social no mundo. Isso mesmo, para ver como essa arte ela influenciou hoje nos dias atuais. Então, prepare o seu livro didático, nós iremos trabalhar as páginas 4 a 9 e calma que eu não vou falar sobre a novidade que eu queria trazer. Hoje nós iremos utilizar uma plataforma virtual. Você que deve estar com o celular em mãos, de alguma forma, você vai lá na loja onde você baixa os seus aplicativos e você vai baixar este aplicativo aqui. O nome deste aplicativo é Google Arts and Culture, tá? Eita, que meu inglês ele tá bom. Esse aplicativo ele vai nos ajudar de uma forma imensa acerca das obras do Renascimento. Como eu estou aqui de uma forma, não estou pelo celular, estou pelo computador, então eu vou mostrar para você o acesso pelo navegador do seu computador. Você pode pôr no Google, esse mesmo, Google Arts and Culture. O primeiro site que aparecer vai ser essa plataforma. Adianto que essa plataforma ela é toda online, tá? E principalmente ela é em inglês, mas dá para a gente trabalhar bastante, pelo menos as características do movimento que nós vamos estudar hoje. Vamos lá? Já estou curioso. Já vou abrir aqui a plataforma e nós já vamos utilizar a partir de hoje, tá? Pronto. Plataforma aberta, nós vamos encontrar esta página inicial. Ela é toda em inglês, mas o meu próprio navegador ele traduziu, tá? Nós vamos encontrar esta realidade virtual. Aqui você pode encontrar lugares, você pode encontrar museus, você pode encontrar obras de arte, jogos e algumas outras coisas bem legais de serem trabalhadas, tá? Você pode encontrar, inclusive, a questão das cores. Azul na moda, o verde na arte, rosa em artesanato e assim vai. Como o nosso foco hoje é o Renascimento, então nós vamos aqui procurar nesta aba Renascimento. Vamos lá? Já encontramos algo aqui, tá? O mais interessante, gente, é que quando nós colocamos neste período, né, olha a informação que nós já obtivemos. Renascimento, 1300 a 1600. Olha que fantástico! Se nós formos pensar, o Renascimento ele começa em meados do século XIV, né? E vai até meados do século XVII. Então, nós vamos ter aí uma primeira informação de que o Renascimento foi um período
tá? Que durou bastante tempo. Dentro do Renascimento, então, nós vamos observar algumas características inerentes a este período. E aí você pode pensar o seguinte, professor, mas o Renascimento é um período, ele é um movimento artístico? Nós vamos ver hoje, tá? Antes de responder a esta pergunta, eu gostaria que nós observássemos aqui o comentário que tem acerca do Renascimento. É uma introdução. Vamos ver. Termo geralmente usado para períodos que remetem à cultura da antiguidade clássica. Olha, turma, só na primeira linha da introdução do que seja Renascimento, nós já temos uma característica principal aí deste período. Qual é? A antiguidade clássica, uma retomada da antiguidade clássica. Turma, pensem comigo. Na antiguidade clássica, nós tínhamos ali uma cultura politeísta. Professor, não sei o que é politeísta. Vou te dizer então. Significa então que as pessoas acreditavam em vários deuses, sabe? Igualmente os indígenas. Os indígenas, eles acreditam em vários deuses. Deus do céu, Deus da terra, né? Tá aí o exemplo do Tupã. Na antiguidade clássica, nós também temos esse exemplo. Você pode até pedir um exemplo, e eu vou te dizer. Nós temos o filme do Percy Jackson. Embora este filme seja como posso dizer, uma cópia, né? E nem toda cópia ela é verdadeira, mas ela traz ali para você ter uma ideia mental de como que é essa questão da volta da cultura da antiguidade clássica em relação aos deuses. Mas, professor, apenas isso o Renascimento ele vai trazer como característica? Não. Ele vai trazer como característica também a posição do homem no mundo, tá? Mas calma, que aí nós vamos passo a passo. Vamos ver o que mais temos aqui. Embora tenha aplicações em outros lugares, é mais frequentemente usado para se referir a essa era na Europa, começando aproximadamente no século XIV, em que um novo estilo de pintura, escultura e arquitetura foi forjado em sucessão ao gótico, e no qual, em um sentido cultural mais amplo, foi feita a transição da Idade Média para a Idade Moderna. Turma, que legal ele ter falado do gótico. Nós vamos observar que no Brasil nós tivemos o romantismo. Vamos só fazer um resgate da literatura, tá? E aí nós vamos lembrar das aulas do professor de literatura. Professor ou professora. Ele deve ter falado o seguinte, que o romantismo, isso na literatura, tá? O romantismo, ele teve no Brasil 3 gerações. A primeira geração indianista, na verdade, é uma geração em que havia uma retomada à pátria, a valorização da pátria, e os sentimentos, eles eram exaltados de forma assim, muito unânime pelos autores. Então nós vamos observar esse exagero nos sentimentos, que dá característica ao subjetivismo, retomada à valorização da pátria, tá? E tudo isso faz com que o romantismo, neste período, tenha esse ar muito assim sentimental. Tanto que nós vamos ter uma valorização, inclusive, da questão do indígena. Na verdade, eu não vou colocar como valorização, mas eu vou colocar como o personagem indígena. Mas o personagem indígena neste período, nessa primeira geração do romantismo, é um indígena bombado. E os indígenas são bombados? Então nós já vamos observar aí uma certa idealização, tá? Depois nós vamos ter no Brasil a segunda, no caso, geração do romantismo, que foi justamente o ultra-romantismo, o mal do século, que foi justamente o período em que os autores escreviam sobre morte, sobre o desejo de cessar a vida, sobre o gótico, sobre uma retomada mais intimista do ponto de vista mais não depressivo, mas assim mais o eu, voltado para o eu, tá? A minha posição, mas não como um fenômeno social, mas justamente como eu, indivíduo numa sociedade que
tem sentimentos que não são, como posso dizer, não são aceitos pelo outro, tá? Por exemplo, uma pessoa se apaixona pela outra, mas esse amor não é correspondido. E o que esta pessoa vai fazer? Vai escrever sobre morte, tá? Mas também nós temos aí uma característica voltada a seres celestiais. De qualquer forma, todas essas características marcam a segunda geração do romantismo. A terceira eu não vou comentar, porque é aqui na segunda que eu quero focar. Na segunda geração, nós temos a característica do gótico. E olha aqui uma intertextualidade. Professor, que intertextualidade? O que o senhor está falando? Vamos lá. No Renascimento, nós já tínhamos uma sucessão ao gótico. Isso, olha só, no período de 1300 a 1600. No Brasil, então, tá? No Renascimento, nós ainda estamos na Europa. Nós nem temos aí nada sobre o Brasil. Até porque no Brasil, por volta de 1500, nós temos o período quientista, mas a literatura, nossa literatura, ainda não tinha tanta força e não tinha recursos para se tornar uma literatura consistente. Até porque ainda estávamos em fase de colonização. Voltando para o gótico, no Renascimento nós temos o gótico ali como uma característica deste período. Na Europa, depois, no Brasil, então, nós vamos ter o quê? O romantismo trazendo esse resgate do gótico. Olha que legal. Isso é muito interessante, turma, muito interessante. Mas, enfim, estou falando bastante, né? Vamos continuar. E no qual, em um sentido cultural mais amplo, foi feita a transição da Idade Média para a Moderna. Este período culminou no Alto Renascimento. E aí nós vamos observar aqui, um breve fenômeno confinado essencialmente à Itália por volta das 2 primeiras décadas do século XVI, e supremamente incorporado em algumas das obras da época de Leonardo da Vinci, Michelangelo e Rafael. Em seguida veio aquela fase do final do Renascimento chamada maneirismo. Mas enfim, vamos olhar aqui, algumas obras, tá? Algumas obras de arte do movimento que é o Renascimento. Deixe-me pegar essa daqui. Vamos lá, deixa eu abrir, porque aqui o negócio é bem mesmo virtual. E observem que aqui nós temos o seguinte, qual é a legenda que aparece nesta imagem? Deixa eu tentar colocar aqui. Vênus dormindo. Tá? Antes disso, vamos olhar aqui. Nós precisamos fazer uma análise semiótica, tá? Isso é extremamente importante. Primeiro, quem é Vênus? Né? Vênus é a deusa do amor, é a deusa da beleza na mitologia romana. Olha aí uma volta, né? À antiguidade clássica, a esta cultura clássica. Nossa, turma, isso é perfeito, né? Para os romanos, a deusa Vênus representou o ideal de beleza feminina, tá? Vejam o seguinte, então nós temos aqui que a perfeição é uma característica do Renascimento, tá? Vamos olhar aqui, vamos escolher primeiro qual lado nós temos que olhar. Vamos começar de cima para baixo, ok? Nós vamos observar aqui, tonalidades mais claras, tá? E essa tonalidade, ela não fica clara até o final. Ela vai ficando um pouco mais escura. Observem, aqui vai ficando escuro aqui, escuro aqui, escuro aqui, tá? Observem que aqui nós temos uma cor mais escura também. Mas qual é o foco da imagem? É a mulher, que nós já sabemos quem é Vênus. Veja a tonalidade escolhida para dar ênfase à cor clara, tá? A cor mesmo de tinta, a cor clara. Então vejam que o que está iluminado está no meio da tela, ok? Vale ressaltar que essa escolha também de cores é uma escolha importante para entendermos este movimento. Tá? Aliás, eu não quero colocar como movimento ainda, eu quero colocar como período. Daqui a pouco eu trago como movimento,
tá? Vamos entender primeiro como um período, para não fazer essa confusão aí na cabeça de vocês. Aí vocês podem me perguntar o seguinte, mas professor, você está falando tanto de renascimento, mas quais são as características do renascimento? Vamos lá então. Primeiro, o renascimento, ele teve início ali, mais ou menos ali na Itália, na verdade. As principais características foram, tá? Antropocentrismo, o humanismo, o individualismo, o universalismo, racionalismo, o cientificismo e principalmente a valorização da antiguidade clássica, tá? E aí vocês podem pensar, mas professor, o senhor só citou. Agora nós vamos atentar aos detalhes, tá? O humanismo, de uma maneira geral, representou a valorização do ser humano e, acima de tudo, questões como ser humano ele sente a compaixão, o ser humano ele pode ser generoso, tá? E há uma certa preocupação em valorizar os atributos humanos. Daí, então, o humanismo. Vale até pensar numa coisa também interessante. No primeiro ano do ensino médio, vocês estudaram trovadorismo. O trovadorismo nós tínhamos ali como característica daquele período teocentrismo, Deus no centro de tudo. Agora, com o renascimento, o que nós vamos ter? Aí aparece então o homem como uma figura importante na sociedade, tá? Aí vocês devem pensar o seguinte, professor, mas o que isso tudo tem a ver com a Vênus aqui? Turma, prestem bem atenção no seguinte, a Vênus como uma figura feminina, ela representa também, veja, ela é a deusa do amor e que representa o ideal de padrão feminino. Vejam. Se nós tínhamos um trovadorismo, o teocentrismo, que Deus no centro de tudo, significa então que neste período a ideia de homem ou mulher, tá? Numa condição perfeita, não existia. Com o renascimento, daí o renascer, passa-se então a acreditar que o ser humano tem sim beleza, o ser humano ele é importante sim, e que Deus ele não é o centro de tudo. Ele pode ser importante, mas ele não é o centro de tudo. Não neste sentido artístico. Por que essa retomada do Deus é retirada de cena? Porque o ser humano ele começa a ter aí noções racionais de que o mundo ele é gigantesco e ele começa a pensar de que forma eu enquanto ser humano, qual o meu papel enquanto ser humano no mundo, tá? Turma, é extremamente interessante o fato do renascentismo ter assim perdurado grande tempo, período de tempo na história. Por quê? Porque suas características foram fundamentais para aquela época, tá? Se eu fosse ter que, por exemplo, resumir a característica do humanismo, o que eu poderia dizer? Que o humanismo busca o melhor dos seres humanos, sem a necessidade de ter que servir da religião. Pronto, nós podemos então resumir dessa forma. Ah, professor, mas o senhor comentou sobre o individualismo. Comentei, é justamente o fato de colocar o homem numa posição central, tá? E esta característica está relacionada ao íntimo do ser humano. O ser humano passa a conhecer a sua própria personalidade. Ele não precisa, por exemplo, ter a noção de que é preciso ter Deus para eu me entender. Não, tá? Ele mesmo começa a ter essa própria investigação de si mesmo. Ele começa a perceber, então, que ele tem talentos, que ele tem personalidade, que ele tem ambições, tá bom? Porque nós não podemos falar apenas de coisas boas neste período, tá? Então, veja, é uma bagagem, turma. É uma bagagem de característica que vale a pena você
aprofundar. Estão lembrados que eu falei do desafio, que estudar arte é um desafio? Tá aí, então. Já trago para vocês esses desafios por meio das características desse período, tá? Artístico. Nós estamos estudando período, não esqueçam disso. Logo mais nós vamos entender o Renascimento como movimento. Vamos primeiro fazer aqui, ó, algo bem assim passo a passo, tá? Vocês devem ter pensado, professor, o senhor comentou sobre o racionalismo. De fato, o racionalismo foi a característica que valorizou a razão humana. Em que sentido? Neste período, então, nós temos o racionalismo como base do conhecimento humano, tá? Nós temos o fruto da observação, o fruto da experiência de leis, tá? Que governam o mundo, e isso faz com que o ser humano seja mais crítico, mais racional, tá? Graças ao racionalismo, o ser humano também conseguiu desenvolver personalidades divergentes em relação à cultura medieval. Quer ver? Neste período, eles devem ter pensado: nossa, para que eu vou me alimentar de carne humana se eu tenho carne de animal? Tá? Ou então, por que será que eu devo me vestir dessa forma se antes a forma era totalmente desigual? Tá? E aí nós vamos observar que que o senso crítico do ser humano ele ficou muito mais aprofundado. Neste período, então, nós vamos ter como uma outra característica do racionalismo a observação e a afirmação de certas leis por base da ciência, tá? Eita, gente, é muita característica, né? Aí vocês devem ter pensado: professor, mas e o antropocentrismo, que colocava o homem no centro do mundo, o que é que tem? Gente, tem muita coisa aí por volta, tá? Graças ao antropocentrismo, como eu comentei, o homem ele questionou a sua própria realidade, tá? Vamos mais além? Eu trouxe aqui a deusa, né, deitada e tal. Vamos ver outra. Deixa eu voltar aqui. Tem uma característica aqui dela, né? Um comentário. Esta pintura é uma das obras mais famosas da coleção. Uma harmonia magistral repousa sobre a figura adormecida. Tá? Essa imagem é do Giorgione, tá? E uma vasta paisagem. Turma, a paisagem, a questão da natureza. A natureza é muito bem exaltada neste período, tá? Do Renascimento. É a primeira representação em grande escala de um nu feminino pintado em Veneza. Antes, o motivo era usado apenas em painéis de pequena escala para baús de casamento. Além disso, pela primeira vez, uma figura foi convincentemente situada nas profundezas do espaço. Tá? Aqui é apenas característica da obra. Vamos ver outra. Olha aqui, ó. Se nós formos olhar essa daqui, ó, novamente nós temos aqui a figura lá atrás, ó, a paisagem aqui, a natureza. Novamente nós temos a cor mais clara e nós vamos observar inclusive a nudez, tá? Que interessante, né? Isso é interessante, característica desse movimento, desse período. O que mais nós temos aqui? Deixa eu abrir aqui, tá? Assiste-me Madonna. Nós temos também aqui, ó. Olha, vejam aqui, ó. Questão dos anjos, representando aí uma ligação com a religião. Voltem também, ó, para as tonalidades mais claras. Mas aqui nós já temos algo realmente mais voltado literalmente à religião. Talvez, vejam bem, é uma possibilidade. Nós tínhamos antes teocentrismo. E agora, com o antropocentrismo, nós vamos perceber uma quebra dessas duas características. Aqui a possibilidade seja justamente fazer pensar de que Deus, vejam bem, Deus, embora seja importante, mas a sua criação é mais, tá? Então vejam, este período
trouxe este resgate. Tanto que nós temos aqui uma figura, não sei se é de Jesus, tá? Não fica claro aí, mas nós vamos observar o seguinte, eu disse que não fica claro, é uma possibilidade, mas nós vamos observar que há um resgate para que seja Jesus Cristo, tá? Agora, uma informação importante, tá? O Jesus Cristo que aparece aí é um Jesus europeu. Há estudos da história que comprovam que Jesus ele era negro, tá? Então, observem uma outra situação, a questão própria da europeia em expressar todas as pessoas, manifestar todas as pessoas com uma tonalidade mais alva, tá? Aqui eu não quero dizer que é Jesus Cristo, eu quero dizer que é uma possibilidade de Jesus Cristo, até porque Sistine Madonna foi uma obra encomendada, tá? Aqui nós temos algumas informações. Foi encomendada diretamente pelo Papa. Nós temos umas outras informações. Aqui diz que enquanto a Virgem segura o menino Jesus nos braços, né? Aqui ele já trouxe uma confirmação de que seja menino Jesus. Mas como nós estamos trabalhando com suposições, nós vamos entender aqui que esse menino Jesus seja uma possibilidade. Você, enquanto aluno do ensino médio, vai dizer o que leva a acreditar que aqui seja o menino Jesus, tá bom? E enfim, turma, aqui nós temos vários quadros do Renascimento, para que você entenda e veja as características principais, tá? É um movimento belíssimo e eu gostaria agora de fazer uma retomada no nosso livro didático, tá? Vamos lá? Pronto, aqui estamos. Este é o nosso livro, tá? Deixa eu colocar lá nas páginas. Nós vamos estudar aqui a arte renasce, né? Aqui já são apresentados duas pinturas. Uma do Domênico, tá? São Jerônimo em seus estudos. São Jerônimo retomada à igreja, tá? E aqui o Nascimento de Vênus, tá? Do Sandro Botticelli. Vênus, olha, novamente Vênus, tá? Observem, olha que maravilha, que Vênus sai de uma concha, a pérola, né? E a pérola, ela é vibrante. Então, vejam que a Vênus aqui representa esse vibrante, né? Como ideal de beleza. Aqui nós temos algumas perguntinhas, tá? Eu quero que vocês leiam, reflitam sobre elas. Aqui nós temos algumas informações importantes. Até o final deste capítulo, nós temos como objetivos obter uma visão geral sobre as artes visuais durante o Renascimento, entender a arte como uma parte integrante dos conhecimentos humanistas, compreender como a função da arte está relacionada à valorização dos seres humanos e às suas produções, e por aí vai. Aqui nós temos alguns conceitos sobre burguesia, burgos, tá? Eu vou fazer uma retomada disso na nossa próxima aula, mas eu já quero que vocês façam uma leitura deste material, tá? Até porque a nossa atividade no caderno tem essas perguntas aqui, o que são burgos, quando surgiram os burgos e por aí vai. Eu pergunto, na verdade, para que você já tenha esse conhecimento na nossa próxima aula, tá? E aí eu trago também para você, você deverá responder a pergunta de número 1 e número 2 da página 6, ok? Você também deverá responder aqui, a pergunta de número 1 e número 2 da página 7, tá? E você irá fazer uma leitura aqui na parte do Renascimento, o adeus definitivo à Idade Média, ok, turma? Bem, é só para você fazer uma leitura, mas em relação a essas questões que eu passei aqui, você deverá realmente fazer. Se houver dúvidas, vocês podem me perguntar. Estou aqui para isso. Gostei de ter esse contato novamente com vocês. Depois eu quero que vocês comentem comigo o que vocês acharam da plataforma virtual, tá? Aquela plataforma virtual do Google Arts and Culture, ela será essencial até o final das nossas aulas, tá? Nós sempre vamos voltar a elas,
ok? Aos alunos que fazem atividade adaptada, podem me procurar, tá? E, enfim, turma. Hoje, então, finalizaremos por aqui. Fiquem todos com Deus. Aguardarei vocês na nossa próxima aula, tá? Tchau, tchau!